Então, mas vamos numa situação, Vamos lá. então. O elemento tá parado, você falou pra ele levantar a mão ou não sei o quê, mostrar documento, ele não quis. Não cooperativo. Não cooperativo. A gente chama de não cooperativo. Aí você tá sozinho ou sempre em dois? Sempre em dois. A É polícia isso que eu ia falar, porque é Não. perigoso você tentar algemar um No cara peri- com a arma. Eu já ouvi falar que em alguns países lá de cima, nórdicos, lindos, maravilhosos, de primeiro mundo, o policial anda sozinho. Nossa, trabalha em um. cara. Tem lugar no mundo que o policial trabalha em um. Mas não dá, né? No Brasil não dá, não. Eu acho até bom trabalhar em três, às vezes. É, né? Opa. Um tá aqui, o outro tá Equipe de mais três, afastado. Se você pegar os grupos táticos, as equipes mais especializadas das polícias, elas trabalham com 4 na viatura. Uma viatura sem 4 homens. Primeiro Caramba. homem, segundo homem, terceiro homem, quarto homem. A Polícia Militar de São Paulo, a Rota, as tropas Porque especializadas. É até bom ficar um no carro pra qualquer coisa chamar É, reforço. porque você com 4 viaturas, você tem 16 homens extremamente treinados. Nas tropas fortes. Mas geralmente as equipes de patrulhamento escolar, outros tipos de patrulhamento trabalham em 2. Tá. No Brasil, trabalhar em 1, não desconheço. Mas por carro são 2 ou 1 por carro? Dão 2 por viatura. Ah, 2 por viatura. 2 por viatura. Tá. 2 dentro de cada viatura. Claro, né? Um tá dirigindo e o outro E o tá... outro tá na segurança. Dentro da viatura, todo mundo tem função o tempo todo, prestando atenção em tudo que está acontecendo, nas ocorrências, você tem que estar vivo o tempo todo. Você vira uma esquina, tá acontecendo um assalto, você toma um tiro. Exatamente. Sabe, é o que eu falo, as pessoas não sabem a dificuldade, como é difícil ser policial militar, como é difícil ser patrulheiro, guarda municipal, porque meu trabalho, quando eu vou para ação, eu já sei quem eu tô pegando, eu estudei, eu fotografei, eu tô investigando a tempo, eu sei a possibilidade de tiro que eu vou encarar, então eu tenho uma logística, uma preparação que vai me habilitar a fazer uma boa operação. Agora, eu e você, Vela, eu brinquei disso lá no Pô de Pau. Eu falei, Igão e Mítico, vocês dois agora são policial Igor e policial Mítico. Tá. Não, policial Igor e policial Mítico. Tá. Simulei com eles, né? Vamos para uma ronda agora de 12 horas. Pode entrar na viatura, porque assim, é que o povo saiba da realidade, como é difícil ser policial no Brasil. Os 2 policiais militares entram ali na viatura e tem um rádio. Vão pra onde? Eles vão patrulhar uma área. Tá. Só que você entrou, você está patrulhando, você tem que ver as coisas acontecendo e intervir nas ocorrências. Então ele sai para olhar, fala, opa, aqui, ali. Só que além dele estar patrulhando e olhando, as ocorrências chegam da rede. A gente tem uma rede de comunicação e aí vai falar, ó, viatura número 5, Vilela e Maurício Meirelles. Equipe. 2 mal elementos. A outra equipe era Igão e Mítico. A minha segunda equipe de policiais do YouTube. Motorista o Meirelles e o Vilela de chefe da viatura de patrulheiro. Olha só. Já meti de chefe já. Aí o Vilela, aí vocês saem, ronda de 12 horas. Para o pessoal ver como é difícil e quanto a gente tem que valorizar por isso. É verdade. É verdade. A gente chega no batalhão, se troca, chega no quartel, entra, coloca a sua roupa, eu coloco a minha. Vamos simular. Tá. Chegamos, tá, pega a arma, pega as coisas, tal, pega confere a viatura, tudo. Confere combustível, confere tudo bonitinho, entra e sai. Você já veio com a arma e com a munição ou você pega lá no... Não, você anda armado 24 horas, porque hoje, toda vez que um criminoso enquadra alguém, ele pergunta se é polícia, porque se for polícia eles querem matar de cara, uma burrice, né? Uma imbecilidade, eu não sei porque ladrão pensa assim, porque era mais fácil ele ir embora e não ter a polícia inteira atrás dele. Exatamente. Porque ele atentar contra o policial, ele tem a instituição inteira atrás dele e o resto da vida. É uma questão de tempo. Seria muito mais inteligente se os criminosos decidissem, você é polícia? Então tá bom, tô indo embora. Ou então tá bom, sei lá, enfim, leva a arma, mas essa violência de querer executar policial, ela só gera violência. Exatamente. E não resolve nada. Vira um tiroteio mesmo, né? Vingança. Sabe que ele não enxerga que aquele policial protege a família dele, porque o ladrão é só ele. Só que aquele cara trabalha pra mãe dele, trabalha pra irmã dele, trabalha pro filho dele. Exatamente. Entendeu? E ele nem sabe quem é aquela pessoa. Ele nem sabe quem é aquele ser humano. O histórico daquele cara, não sabe... Pode ser um cara super gente boa, só que enfiaram na cabeça dele que ele é criminoso e ele escolheu esse caminho. E aí, se ele é criminoso, ele é obrigado a matar policiais. Eu acho que o criminoso pode praticar o crime dele, roubar, furtar, e ele vai pagar por isso. Ele vai praticar e pagar. Mas eu acho um absurdo essa mentalidade de confronto agressivo entre mocinhos e bandidos.
entendeu? Mas enfim, por isso que eu tava te falando, eu fiz esse corte porque o policial tá armado 24 horas por dia, porque infelizmente é uma guerra constante que nós vivemos. Não, mas falando ainda mais sobre isso, cara, eu acho que isso só acontece porque é muito brando, as leis são brandas. Porque imagina nos Estados Unidos, você matar um policial, não tá, acabou sua vida, não é? Pensa bem. Pronto, Não é? Eu não preciso comentar nada em cima. É. Acabou a sua vida. Acabou a vida. Sabe por quê? Aliás, você sabe por quê? Porque a polícia é o Estado. É. Não tem problema de desviar um pouquinho, não, né? Claro que não. Aqui Então, a gente vai e à vontade, volta, então. Pô, no Jacarezinho, eu tava comentando no meu podcast. A polícia chegou. Vamos falar sobre Jacarezinho? Bora. Esse é um assunto que eu queria falar bastante. Fica à vontade. Pra quem não tá por dentro, dá toda a ambientação, o que era a operação, por que aconteceu, e as imagens que acabaram vazando, que depois eu vi até estavam colocando imagem que não era nem Não lá. era nada daquilo. Eu já fiz 2 vídeos no canal. Então vamos lá. A Operação Accepts foi uma operação da Polícia do Rio de Janeiro para desarticular tentáculos do Comando Vermelho que estavam aliciando juventude, a molecada que assiste o Podpah, sabe? Incentivando jovens a ir pro tráfico, né? E assim, é uma comunidade difícil, uma comunidade de morro que eles têm comandamento. O que acontece? A gente estava conversando com o Fábio Bop, com policiais operacionais. O criminoso, há muitos anos, os criminosos no Rio de Janeiro se armaram pesadamente, tem fuzis. E quando o traficante, o chefão, ele dá um fuzil na mão de um criminoso da favela para segurar o crime, para lutar pelo lado do mal, aquele cara não pode segurar um fuzil e fugir. Né? É uma realidade que ele vai estar de fuzil ali para ir pro confronto. Então, a gente tem confronto em São Paulo? Tem muito confronto. Mas, assim, os confrontos em São Paulo... Se eu for em umas comunidades de São Paulo, eu nunca ouvi falar de ter 5, 10 caras de fuzil. Cada fuzil tem 30 cartuchos, Léo. Caramba, cara. 30. 6 fuzis tem 180 tiros. Nossa. Então tem 6 caras de fuzil para receber a gente. O fuzil atravessa... Rasga pessoas, 2, 3. Mas carro, lataria? Carro forte, lataria tudo. Caramba. É muito potente, entendeu? Então, o que exército, né? Arma militar. Arma militar. Então, assim, no Jacarezinho, logo que eles chegaram, a polícia do Rio tem um carro blindado, que é pra subir morro, o Caveirão. Já apareceu em filme e tal? Já. Eles chegaram, um policial saiu do Caveirão. Quando o policial saiu do Caveirão, ele tomou um tiro na cabeça. Caralho. A ocorrência começou porque ele teve que sair do Caveirão porque tinha barricadas, não dava pra subir. E os caras já esperando... Com o tiro amarrado. Então, você pega a monta a barricada, isso chama-se emboscada. Você pega e coloca 2 barricadas aqui, fica numa posição, você já deixa o tiro marcado, mas você ajusta o tiro ali. Porque já sabe que... O carro vai parar ali. É um lugar estreito. Isso. Então, assim, é uma operação que começou com a execução de um policial. Caralho. E aí, você analisando o armamento que foi pego, a quantidade de... foram pistolas, 12, granada. Granada os caras usaram? Granada. Não, foi apreendido granada, submetralhadora, 12 pistolas, muitas armas. Então, nessa situação, a polícia tá ali para fazer valer a lei. A polícia tá ali para tirar a molecada da mão do tráfico. E a polícia que é o Estado, que somos nós. A polícia defendendo a população. Então, se a polícia chega ali e toma um tiro, um policial toma um tiro, eu queria que as pessoas imaginassem se a polícia virasse as costas e falasse, não, a gente vai embora porque tá muito perigoso. Que seria uma coisa... Não, já morreu alguém, vamos recuar. Então, se a gente recuar, se a polícia recuar, a democracia perdeu, o Estado perdeu. A ordem perdeu. Eles colocaram mais demarcaram mais um. Aqui é meu, ninguém mais entra. Isso. Aí é o Estado sendo... Terra de ninguém, né? Não dá. Então, quando a polícia vai, ela tem que ir para resolver. Mas uma operação dessa, por exemplo, tinha helicóptero junto, tinha gente... Toda a estrutura. Mas como que você consegue definir, por exemplo? Esse cara devia estar muito escondido, esse sniper. Vilela, é morro e é irregular. As favelas são irregulares. Quando você pensa aqui num bairro,
Você tem as ruas paralelas e as... né? Exatamente, uma casa do lado da outra. É uma coisa toda... Você não sabe. E eles conhecem o território que nem a palma da mão. Eles sabem onde cada viela e cada beco vai chegar. Se o beco é um beco sem saída ou não. Qual casa que ele pode se esconder? Qual casa ele pode se esconder ou não. Eles têm todo esse controle. Tem um armamento pesado de guerra. Sabem usar a arma, senão não acertavam um tiro na cabeça. A distância. Né? E eles não recuam. A polícia do Rio de Janeiro vive uma situação sui generis. A gente tem dificuldade em São Paulo? Tem. A gente tem aqui quadrilhas do Novo Cangaço, essas quadrilhas de rouba-banco, você já viu? Claro. Invade a cidade. Quando você vai prender uma quadrilha dessa, tem 4, 5 caras armados de fuzil. Mas você estudou, planejou, você sabe que tá indo pegar os caras do rouba-banco. Você tá indo focado. No Rio de Janeiro, você vai sair para fazer uma operação para prender alguns, cumprir uns mandados e desarticular uma favela, você não sabe se você vai ser recebido por tiro de fuzil e de quantas pessoas. E a polícia do Rio só faz eles recuarem avançando o território, tendo que ir de baixo para cima. Eles estão em posição privilegiada. Privilegiada. Né? As posições militares para manter território são sempre altas. Você vê castelos sempre em cima de montanha. Sempre em cima de montanha. Chama comandamento. Posição de comandamento. Você vê na Segunda Guerra também, quando os nazistas eles ficavam em cima também, esperando a galera. Sempre. Porque é muito mais fácil, né? Isso. E quem tá na defesa, às vezes tem menos efetivo. Quem tá atacando tem que atacar com 3, 4 para 1 de efetivo para subir. Exatamente. Porque a posição defensiva te dá muita vantagem. Você precisa de menos pessoas. Você tá vendo que a gente tá falando a gente tá usando exemplos de guerra. Exatamente. Estamos usando exemplos de guerra para explicar uma ocorrência policial no Rio de Janeiro. Então, cara. E isso vocês também têm que estudar. Vocês têm que... A polícia do Rio de Janeiro é extremamente... Isso é guerrilha ou é o que? Tática de guerrilha que é chamado? Tática de guerrilha, de guerra urbana, de guerra irregular, né?